Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar continuidade ao nosso ESD Tomo Único, hoje estudando sobre a influência moral do médium e do meio nas comunicações mediúnicas. Será que o fato de o médium ser mais ou menos moralizado influencia nos espíritos que através dele se comunicam? E além disso, o meio ambiente onde aquela reunião mediúnica acontece, influencia também nas comunicações que são ali recebidas? Então, tudo isso você vai ter oportunidade de estudar hoje, aqui no nosso ESD. Então, você está convidado para participar do nosso estudo, mas eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, meus amores, meus queridos amigos, estamos de volta aqui no nosso ESD Tomo Único, hoje estudando sobre a influência moral do médium e do meio nas comunicações mediúnicas. Vamos entender realmente em que consiste essa influência moral do médium e do meio. E eu já adianto a vocês que influencia e muito. E nós vamos perceber que, na verdade, o médium, quanto mais moralizado, melhor trabalhador dentro da mediunidade ele se torna. E quanto melhor o meio também. Então nós vamos entender os porquês disso, em que condições, em que situações a moralidade do médium melhor, uma maior moralidade, faz diferença e realmente potencializa, facilita o trabalho da espiritualidade amiga, tá bom? Mas antes, nós vamos ver um videozinho dos Amigos da Luz, que eu sempre gosto de trazer para vocês, e esse vídeo se chama Reforma de Fachada. Vamos ver? Deixa eu ver se eu entendi. A senhora me chamou aqui pra fazer uma reforma. Sim. E não é aqui na sua casa? Não. É na casa de quem? Na casa de ninguém. Como eu te expliquei, eu quero uma reforma em mim. Ah, uma reforma da senhora? Bobeirinha. Quanto é que fica assim por baixo? Não, o que acontece é que a gente não faz reforma em pessoa, entendeu? A gente só faz reforma mesmo em casa. Por que a senhora não procura um cirurgião plástico? Não é esse tipo de reforma não, rapaz. É uma reforma íntima. Íntima? É. A sua empresa não se chama Reforma Tudo? Sim, mas sem intimidade. Deixa eu te explicar melhor. Eu sou uma pessoa meio complicada, às vezes. Não muito. Uma fofoquinha de vez em quando, uma implicância aqui com um vizinho ou outro. Tem aquela mulher do trabalho que eu também não suporto. Eu tenho lá minhas imperfeições. Ah, mas quem não tem, né? Pois é. Eu queria dar uma guaribada na moral, entende? Eu acho que coisinha boba. Uma emassada só acho que já resolve. Mas aí não é uma coisa mais particular mesmo da senhora com a senhora mesmo? Mas isso dá muito trabalho. E aí por isso que eu resolvi terceirizar o serviço. Uma coisinha boba. Não precisa ser uma reforma geral, não. Olha só, minha senhora, isso não vai dar certo. Ah, mas é só uma demora na fachada, se te leve. Não, mas só na fachada não dá, porque a fachada descasca um dia, né? A senhora, como é que fica por dentro? Mas nem com souvenir? Boa tarde. Por acaso o senhor tem uma lata de amor ao próximo? Ou um saquinho de paciência? Um galão de disciplina, pode até ser fosca. Não, a gente não trabalha com isso aqui. Não. Muito bom o vídeo dos Amigos da Luz, não é verdade? E nós passamos muitas vezes por situações como essas, onde nós sabemos que precisamos nos reformar intimamente, precisamos melhorar, mas ainda nos falta perseverança, coragem, esforço. Vocês viram que ela disse no vídeo, dá trabalho, e nem sempre nós queremos. Mas a partir do momento que escolhemos trabalhar com a mediunidade, essa reforma precisa ser algo que nós temos que buscar cotidianamente. É indispensável que nós trabalhemos o nosso interior se quisermos ser reais e eficientes e flexíveis e melhores trabalhadores da mediunidade. Se essa é a nossa vontade, se nós temos disposição para isso, precisamos ter essa mesma disposição para o trabalho de mudança, de aprimoramento e de crescimento íntimo. E vamos iniciar conversando sobre um ponto muito interessante trazido lá pelo Livro dos Médiuns, no item 222. Lá se pergunta, o desenvolvimento da mediunidade está em relação com o desenvolvimento moral do médium? E a espiritualidade nos diz, não.
A faculdade propriamente dita é orgânica, não depende da moral. Mas o mesmo não acontece com o seu uso, que pode ser bom ou mal, dependendo dos valores morais do medianeiro. Então, faculdade mediúnica, ela é uma condição orgânica, o perispírito da pessoa já foi previamente preparado, antes mesmo dela reencarnar, para que aqui ela desenvolvesse a mediunidade. Então, o organismo, ele já é adaptado a isso. A pessoa pode ser uma pessoa moralizada ou não, ela é detentora, ela pode ser detentora da mediunidade. Contudo, é o que ele diz, o uso, o bom ou o mau uso da faculdade, que é neutra, depende essencialmente dos valores morais do medianeiro. Logo, eu posso utilizá-la para o bem ou para o mal, dependendo da minha moralidade. E isso, portanto, fará toda a diferença também nos espíritos que irão auxiliar aquele médium. Em função da moralidade, ele vai atrair determinado tipo de espíritos, porque tudo não é sintonia, não é isso que nós estamos aprendendo desde o ESG 1? Então, com a mediunidade não seria diferente. Então, os efeitos dela decorrentes irão sofrer uma influência decisiva dos valores éticos do medianeiro. Emmanuel, sobre a maior necessidade do médium, falando sobre qual seria a maior necessidade do médium, ele diz: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo. E vence nos labores mediúnicos o médium que detiver a maior carga de sentimento, amor. E quem é que ama mais? Quem é que ama mais? Aquele que tem mais sentimento, aquele que tem mais humanidade, aquele que tem mais perdão, aquele que tem mais caridade, aquele que tem mais sentimento de benevolência para com o seu irmão. Então, quem tiver mais sentimento, com certeza ama mais. Então, nós, quando ainda somos muito imperfeitos, repletos de paixões, não amamos verdadeiramente, amamos pouco. Podemos ter um amor egoísta, mas não um amor verdadeiro que nos transforma e nos faz crescer. Então está tudo interligado e por isso que o médium precisa se trabalhar. Lá no Livro dos Espíritos, no questionamento 908, tem a seguinte pergunta: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Então, há um limite entre aquilo que nós podemos considerar como positivo ou negativo? O que será que a espiritualidade nos informa? E ela diz: as paixões são como um corcel, um cavalo, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixeis de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Então, vejam, assim é a mediunidade também. As paixões, elas exercem uma influência sobre o homem? Sim. Elas ainda se encontram na criatura? Sim. Nós ainda somos imperfeitos, então temos as nossas paixões, as nossas dificuldades. Mas a questão que se coloca é: se eu souber governá-la, como estamos vendo aqui o cavalo bem direcionado, se eu tiver controle, não tem problema. Ela existe em mim? Sim, mas ela não causa prejuízo nem a mim nem ao outro, porque eu a controlo, eu a governo. Mas, se ela me domina, se ela chega a ter um domínio tal sobre mim, que eu não consigo evitar os seus prejuízos, as suas ações perniciosas, e com isso eu prejudico o outro e a mim, então ela com certeza ela é negativa, ela é má. Por quê? Porque eu permiti que ela me controlasse. Então, nós estamos trabalhando aqui reforma íntima, moralidade, necessidade de reforma. Porque você pode estar pensando: Evelyn, todos nós somos imperfeitos, então nós não podemos trabalhar corretamente na mediunidade porque todos nós temos imperfeição. Negativo.
Todos nós temos imperfeição, sim, mas podemos dominá-las. Podemos, na realidade, permitir que a nossa razão, o nosso bom senso, a nossa vontade de melhorar prepondere. A questão é, o que eu vou deixar que predomine em mim? Ainda no Livro dos Espíritos tem: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta é sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, más inclinações nós temos todos, mas que esforço eu faço para vencê-las? E sabe por que às vezes nós não fazemos esforço para vencê-las? Porque elas nos aprazem. Eu gosto ainda de determinadas coisas, eu gosto de beber, eu gosto de fumar, eu gosto de um sexo diferenciado, eu gosto daquela pessoa, não importa que aquela pessoa esteja numa situação delicada, que ela não esteja ali pronta para mim, eu gosto e eu vou. Percebem o que eu quero dizer? Então nós deixamos ainda que a nossa busca pela felicidade, mas é uma busca ainda equivocada, voltada para o mundo material, prepondere sobre aquilo que realmente importa. Nós, quando conseguimos entender que não vale a pena lutar, buscar essa felicidade quando ela prejudica a nós e ao outro, nós conseguimos buscar dentro de nós forças para vencer. Mas enquanto estamos iludidos pelo mundo, isso fica muito difícil. Então, na verdade, nos falta, mas é vontade. E não, na verdade, esforços tão gigantescos como pode parecer. Ainda no Livro dos Espíritos tem a seguinte pergunta: pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Ou seja, eu posso encontrar nos espíritos amparo, auxílio para aquilo que eu necessito para vencer as minhas paixões, no sentido de preponderar sobre elas, dominá-las? Vamos ver. E a espiritualidade nos diz: se o pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Então, sim, meus queridos amores, só que nós precisamos fazer isso com verdade, com sentimento. Eu tenho que realmente, como ele coloca aí, agir com sinceridade. Eu preciso verdadeiramente pedir esse amparo e me esforçar. Por quê? Nós já não sabemos que não existe aquele ditado que diz: ajuda-te e o céu te ajudará? Ou seja, faz a tua parte, filho, que nós vamos fazer a nossa. Te esforça, que nós vamos trabalhar, te sustentar, te trazer boas energias, te intuir bons pensamentos para que tu possas vencer as tuas paixões que ainda querem te dominar. Mas é um esforço, eles trabalham por nós, mas nós também temos que fazer a parte que nos cabe. Vejam, e aqui nós vamos trabalhar algo muito importante para nós entendermos o fenômeno mediúnico em si. Algumas pessoas, normal isso que eu vou dizer agora, trazem algumas dúvidas muito comuns no seguinte sentido: Evelyn, quanto mais imperfeito é o médium, mais comunicação de espíritos imperfeitos ele traz. Significa dizer, então, que as pessoas que normalmente só trazem comunicações de espíritos imperfeitos são pessoas pouco moralizadas? E no caso de médiuns mais evoluídos, eles não trazem, então, não permitem, ou não é possível através deles virem comunicações de espíritos pouco evoluídos, imperfeitos, porque em tese só trariam de espíritos evoluídos? Como é que funciona isso? De que forma a moralidade funciona? Então vejam, é isso que nós vamos ver agora e vocês precisam entender isso muito bem, tá? O que nos diz aqui? Os fenômenos mediúnicos também são regidos por leis severas, inflexíveis, qual ocorre com as demais e que não se submetem às nossas vontades, a leis espirituais, ao qual a comunicação mediúnica está submetida. E essas leis precisam ser observadas para que a comunicação aconteça,
tá? Vocês vão entender porque eu estou falando isso. Allan Kardec disse: para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se verifica se não houver entre um e outro simpatia e afinidade. Isso está lá no Livro dos Médiuns. Vejam, Kardec diz que há uma identificação entre o espírito comunicante e o médium, e que para a comunicação é necessário haver simpatia e afinidade. Vejam, são coisas distintas. Ele fala em simpatia e fala em afinidade. Algumas pessoas confundem que isso aí é moralidade. Também, mas não necessariamente. E não apenas isso. É isso que nós vamos entender. Nós vamos entender o que é essa simpatia e o que é essa afinidade. Porque ambas submetem-se, dizem respeito às leis que regem as comunicações e que, portanto, precisam ser observadas. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau de semelhança existente entre eles. Esta afinidade ou simpatia apresenta duas condições distintas: afinidade fluídica e sintonia vibratória. Prestem atenção. O perispírito do médium e o perispírito do espírito comunicante precisam, de alguma forma, se sentirem afins, atraídos. Tem que haver uma afinidade fluídica e uma sintonia vibratória. Eu vou explicar o que é cada uma dessas condições, tá? Mas precisa ter afinidade fluídica e sintonia vibratória para que a comunicação aconteça. Se houver afinidade fluídica e sintonia vibratória, há uma atração entre eles e a comunicação acontece. Se não houver afinidade fluídica e não houver sintonia vibratória, há uma repulsão natural entre espírito e médium. Por mais que o médium queira dar a comunicação para aquele espírito, por mais que aquele espírito queira se comunicar por aquele médium, eles não conseguem, porque falta afinidade fluídica e sintonia vibratória. Então são essas duas condições importantes. Kardec não falou de simpatia e afinidade, então afinidade fluídica é uma coisa e sintonia vibratória é outra. Agora eu vou explicar para vocês o que é cada uma delas, tá? Vamos lá. Primeiro ver o que é afinidade fluídica. Eu vou explicar, depois a gente lê. Afinidade fluídica é uma afinidade que existe entre o organismo perispiritual do médium e o organismo perispiritual do espírito. Não tem absolutamente nada a ver com moralidade. Os organismos, fisicamente falando, embora a gente saiba que o espírito está desencarnado, mas para vocês entenderem, eles se afinam de alguma forma. Por isso nós chamamos de afinidade fluídica. Então vejam, é uma disposição inata do organismo, de cada um. Não depende de valores morais, de gostos ou de tendências do espírito e do médium. Se não houver essa afinidade fluídica, não há comunicação, não tem como a comunicação acontecer. Então vejam, a facilidade das comunicações depende da categoria de semelhança existente entre os dois fluidos. Os fluidos emitidos pelo organismo do médium e os fluidos emitidos pelo organismo fluídico do espírito, certo? Independe, repito, isso independe de moral, que também vai estabelecer a intensidade da assimilação fluídica e a maior ou menor impressão causada ao médium. Isso faz tanta diferença que, olha como é que funciona isso. Quanto mais afinidade fluídica os dois organismos tiverem, mais o médium sente fortemente as sensações, as emoções e as dores
que o espírito comunicante sente. Se a afinidade fluídica for bem grande, ele sente mais dor. Se o espírito estiver sentindo dor, a emoção que o espírito estiver sentindo, ele sente mais, porque essa afinidade dos fluidos faz com que as impressões do espírito sejam fortemente percebidas e sentidas pelo médium. Mas quando essa afinidade fluídica ela é pequena, mas oportuniza a comunicação, porque quando ela é muito pequena, muito, não tem comunicação, tá? Mas se ela é pequena, mas o suficiente para a comunicação acontecer, o médium dá a comunicação, mas ele não sente muita dor, ele não sente muitos os sentimentos. É como se a ligação entre eles estivesse fraca. Sabe como é que é? Por conta disso, porque tem pouca afinidade fluídica. Então, a maior ou a menor impressão causada ao médium depende dessa afinidade fluídica. E como eu disse, não tem nada a ver com moral, tá? Então, essa é uma lei que existe e que é necessária para que aconteça a comunicação mediúnica. Evelyn, é possível que um espírito que não tem afinidade fluídica hoje com o médium, no futuro venha a ter? Sim. Por quê? Como acontece? Porque pode ser que no primeiro momento ele não tenha, tá? Ou ele tenha pouca, vamos colocar como ele tenha pouca. Mas à medida que ele vem, à medida que ele vai vindo, mesmo que de forma sutil, mas ele vai havendo uma continuidade da sua presença junto ao médium, aquela afinidade fluídica que era pequena, ela pode ir se ampliando. Vai havendo ali um contato maior entre os dois e essa afinidade vai ampliando, de modo que no futuro a comunicação aconteça de uma forma melhor, com impressões melhores sendo percebidas pelo médium. Mas isso decorre da continuidade, da medida que o espírito continua vindo e se comunicando mesmo com pouca afinidade, mas vai ampliando com o tempo, tá? Então isso é possível? Bom, assim, determinado médium pode ser um bom instrumento para um espírito e mal para outro, se não houver afinidade fluídica. À proporção que o médium exercita-se na mediunidade, desenvolve e adquire qualidades para entrar em relação com um número maior de espíritos. Isso também é importante vocês entenderem. No início dos cursos de mediunidade, os médiuns observam que eles dão comunicações normalmente para o mesmo tipo de espírito, uma mesma característica. Eles até dizem, mas por que eu só dou comunicação de espírito nessa condição? É por conta disso. No início, quando os médiuns estão ainda iniciando, eles têm uma afinidade fluídica mais restrita. Então, poucos espíritos se enquadram naquela afinidade que ele tem, então é muito limitada. Mas à medida que ele se exercita, que ele continua trabalhando, que ele continua estudando e se ampliando, se aprimorando dentro da mediunidade, ele vai ampliando a sua afinidade fluídica, e aí o leque de espíritos que ele tem afinidade, que ele poderá vir a atender, fica maior. E aí ele começa a dar comunicação para espíritos em condições diferenciadas. Então, no início é mais restrito, consequentemente, poucos espíritos vão se comunicar por intermédio dele. E à medida que ele trabalha e se exercita na mediunidade, isso vai ampliando. Então, agora vem o ponto que eu havia falado. E o envolvimento gradual que vai acontecendo à medida que aquele espírito retorna e vai ampliando o envolvimento com o médium, isso também promove uma ampliação da afinidade. Então, o contato antecipado, que ocorre antes da sessão mediúnica, tem o propósito de provocar e ativar a assimilação fluídica, fase esta que o espírito Manuel Filomeno de Miranda denomina de fase de pré-imantação fluídica e que vem atenuar as dificuldades existentes. Esse envolvimento gradual que nós colocamos aqui é outro. Vejam, quando a comunicação mediúnica vai se realizar, por exemplo, num determinado dia da semana, porque é aquele dia que há reunião mediúnica, normalmente os médiuns
48 horas antes, às vezes 72, às vezes 24, começam a sentir algumas sensações do espírito que eles vão dar psicofonia na reunião. Eles começam a perceber antes essas sensações, esses sintomas. É isso que nós chamamos de fase de pré-imantação fluídica. Por quê? Porque já há um envolvimento gradual, um contato antecipado do espírito com o médium, para que esse envolvimento gradual vá fazendo com que o organismo do médium vá se adaptando ao organismo do espírito comunicante e não haja um choque na hora da reunião mediúnica. Então a espiritualidade, ela já aproxima, ela já antecipa esse contato fluídico entre o espírito comunicante e o médium, exatamente para oportunizar um melhor contato, uma comunicação melhor no dia da reunião, tá? Então é natural que os médios sintam um pouquinho, mas mantêm o seu equilíbrio, estudam, mantêm seu evangelho no lar, eles não vão dar psicofonia antes, é só um contato fluídico. Então esse envolvimento gradual, ele também auxilia para que a comunicação aconteça. Bom, já falamos da afinidade fluídica, que vocês já viram que é uma condição orgânica, independe de moral. Diferente da sintonia vibratória. Sintonia vibratória, sim, é afinidade moral entre o espírito comunicante e o médium. Então, essa lei fundamenta-se no princípio de que, para um espírito assimilar os pensamentos do outro, necessita estar emitindo ondas mentais na mesma frequência vibratória. Eu vou passar aqui o outro item e vou explicar. A afinidade moral depende inteiramente das condições éticas que se referem à conduta humana do ponto de vista do bem e do mal. Vejam, para vocês entenderem, isso são leis que precisam ser observadas. Os espíritos, eles vibram em faixas diferenciadas. Então aqui, para vocês entenderem, um espírito elevado vibra numa faixa muito alta. Um espírito que é imperfeito, ou um médium, pessoas imperfeitas, de uma forma geral, vibram numa faixa inferior. O que acontece? Quando essa diferença ela é muito grande, esse espírito aqui que vibra baixo, ele não capta o pensamento desse aqui, porque estão longe um do outro. O que acontece nas comunicações mediúnicas? Se o médium, ele é pouco moralizado, ele vibra bem baixinho. Se o espírito é um espírito iluminado, ele vibra bem alto. E aí, muitas vezes, por mais que o espírito iluminado tente baixar a sua frequência vibratória para se aproximar do médium e ser por ele percebido, sentido, tá? Ele não chega ao mesmo nível, à mesma vibração. E às vezes, mesmo que o médium tente subir o seu padrão vibratório, ainda não alcança. E aí ele não consegue captar o pensamento do espírito comunicante. Então percebam que é importante ter uma afinidade moral, sim, porque estão vibrando na mesma sintonia, um capta o outro sem problema nenhum. Aí vocês já podem estar pensando, Evelyn, então significa que uma pessoa, um médium elevado, ele não vai dar comunicação para o espírito sofredor, porque ele não vai poder ajudar, porque ele está numa sintonia muito alta. Diferente. Quem pode o mais, pode o menos. O médium que vibra alto, que é moralizado, ele está aqui em cima, o médium. O espírito comunicante elevado está aqui em cima também. Então eles vão se comunicar sem problema nenhum, certo? Ok. O espírito imperfeito está aqui embaixo. Só que o médium, estando aqui em cima, ele consegue atender e captar todos os espíritos que tiverem daqui para baixo. Quem pode o mais vai conseguir, vai poder o menos também. Todos os espíritos que estiverem na faixa evolutiva daqui para baixo,
ele atende. Os que estiverem daqui para cima, ele talvez já não consiga atender. Então, quanto mais, então vejam, o médium está aqui, médium um pouco evoluído, mas quanto mais ele se evolui, maior número de espíritos ele consegue atender. Estão entendendo onde é que eu quero chegar? Por isso que o médium, ele tem que se moralizar, porque ele amplia a capacidade de atendimento dele. Eu vou dar um exemplo aqui no nosso mundo que vai ajudar vocês a entenderem. Um médico. O médico, quando ele é recém-formado, ele atende um determinado número de pacientes. Ele não atende pacientes em casos gravíssimos, porque ele não tem especialidade, experiência para isso. Não é verdade? Mas quanto maior e mais especializado é o médico, que tem lá do mestrado, doutorado, pós-doutorado, ele não atende, ele não se torna mais apto a atender todos os casos. Ele não se torna, os casos mais complexos não são encaminhados para ele, porque ele tem condições de atender. Ele não atende só os casos bons, ele tem condições de atender os bons, os ruins, os fáceis, os difíceis. Não é? Ele não amplia a capacidade dele. É a mesma coisa que acontece com o médium moralizado. Quanto mais moralizado é o médium, maior a capacidade dele de atender um número diferenciado de espíritos. Por isso, a sintonia vibratória ela é necessária. Se a minha sintonia vibratória é muito baixa, eu tenho uma condição de atendimento limitada. Mas se a sintonia vibratória, se a minha afinidade moral, se a minha moralidade amplia também a minha capacidade de atendimento. Então, pela afinidade moral, o espírito comunicante e o médium se fundem na unidade psicoafetiva da comunicação. O espírito aproxima-se do médium e o envolve nas suas vibrações espirituais. E como há sintonia, eles conseguem se comunicar, se perceber, se sentir. Um consegue captar o pensamento do outro. Então vocês já viram, já mostrei para vocês aqui, nesse momento, o quão importante é a moralidade do médium para ampliar a sua capacidade de atendimento. E tem uma coisa importante também que eu vou dizer no decorrer dos slides, que nós vamos ver que quanto mais evoluído é o médium e mais evoluída é a equipe, maior capacidade de atendimento ela tem, porque amplia a sua capacidade de atendimento, amplia a sua afinidade fluídica e aqueles médiuns mais moralizados vão captar e perceber melhor a influência, os pensamentos, as instruções da espiritualidade superior. Porque se a espiritualidade superior estiver aqui, a equipe aqui embaixo, ele não consegue nem instruir, porque a equipe não capta aqueles pensamentos, percebem? Então vejam, as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam, Então, se há afinidade, há uma afinidade e aquela afinidade atrai. Quanto maior moralidade tiver o médium e o espírito, mais atração vai haver entre médium e espírito. Quanto mais diferente, mais contrária for a moral do médium e do espírito comunicante, mais repulsão vai haver entre eles. Então, o médium e o espírito podem se atrair se houver afinidade fluídica e se houver sintonia vibratória, ou podem se repelir se não houver afinidade fluídica e não houver sintonia vibratória, a não ser que o médium esteja numa condição muito alta e ela consegue atender todo mundo. Mas se o médium estiver lá embaixo em moralidade, não consegue. Só consegue dar comunicação para espírito sofredor, mas não vai conseguir dar comunicação para espírito iluminado, para espírito evoluído, porque não capta a vibração, tá? Deu para entender? Então vamos lá.
Procuremos examinar de que forma os esforços que o medianeiro empreende em seu crescimento íntimo, os seus dotes morais, estarão influenciando nos labores mediúnicos. Então nós vamos ver como, agora de uma forma bem detalhada, quais situações são aprimoradas, melhoradas, facilitadas quando o médium é moralizado. É isso que nós vamos ver agora. Primeira coisa, quanto mais moralizado é o médium, maior capacidade de identificar a comunicação, de ver se ela é autêntica. Vamos entender, vamos ler e eu vou explicar para vocês. Então, favorece a autenticidade da comunicação. Mas não é saber quem é, o nome, a identidade, não. Mas o que é o espírito. Se é um espírito sério, se é um espírito zombeteiro, se é um espírito leviano, bondoso ou irresponsável. Só se reconhece a natureza de um espírito através da impressão que os seus fluidos causam no medianeiro. Então ele pode até falsear a aparência, a voz, mas ele não consegue falsear os fluidos. Então o que ele quer? O que eu quero dizer com isso? Prestem atenção. Eu sou um espírito imperfeito, tá? Espírito desencarnado, imperfeito. Aí eu vou dar comunicação através de um médium que também é imperfeito, pouco moralizado. Os meus fluidos não são imperfeitos? Os fluidos do médium também o são. Vai haver choque vibratório entre os nossos fluidos? De modo algum, porque os fluidos são similares. Então, o médium, por ser imperfeito, ele não conseguirá reconhecer muitas vezes que o espírito que se comunica através dele também é imperfeito, porque não há choque fluídico. Ele vai dizer, nossa, eu não senti nada diferente, nem senti uma vibração diferente quando ele se aproximou, porque não há choque vibracional. Então, olhem como isso é um passo para a mistificação. O espírito, eu, imperfeito, eu mudo a minha aparência, eu não posso, pela propriedade plástica do perispírito, mudar a minha aparência perispiritual. Eu me coloco ali como se eu fosse um anjo, até com asas. E aí eu chego para a comunicação. O médium vê aquele espírito chegando com asas, ele vai achar que é um anjo. Aí ele não vê uma impressão fluídica negativa, porque como ele é imperfeito, o outro também, não vai ter choque vibracional. Ele não vai perceber que é um espírito se fazendo passar por um anjo, querendo ludibriar, que é o que nós chamamos de mistificação. E ele chega, envolve muitas vezes o médium com palavras, como se ele fosse um espírito evoluído, e ele vai ali enredando o grupo, o médium, para as suas ideias nefastas. E o médium vai achar que ele ainda é um espírito iluminado, quando não é. E é um espírito, muitas vezes, realmente voltado para o mal, mas que se utiliza do falseamento da aparência para enganar. Todavia, se esse médium fosse um médium evoluído, moralizado, as vibrações dele são altas. Quando o espírito, mesmo se apresentando como um anjo, se aproximasse, haveria choque fluídico, porque um tem fluidos negativos e o outro os fluidos positivos. Iria-se o quê? Haver um choque. Claro que se repelem. E o médium, ele podia estar pintado de ouro. O médium ver ele pintado de ouro, o médium saberia dizer, olha, eu estou sentindo que os fluidos desse espírito não são bons. Então, me parece, ele tá fisicamente como se fosse um anjo, mas eu sinto que tem alguma coisa errada. E aí ele consegue mostrar que o espírito, na verdade, não é sério. Ou é sério, zombeteiro, leviano. Percebem como a moralidade ela faz toda a diferença na autenticidade da comunicação? Para registrarmos as características de um fluido, é necessário compará-los com os nossos próprios. É necessário um choque de impressões. Médium excessivamente orgulhoso, que receba a comunicação de um espírito orgulhoso, nada de penoso vai sentir, porque os fluidos se equivalem. Médium mais elevado percebe os fluidos dos espíritos desequilibrados de uma forma melhor. Então, é por isso que acontecem as mistificações. Na verdade, elas estão extremamente relacionadas ao médium. O médium não percebe diferença, choque fluídico. E aí traz aquela comunicação achando que é um espírito iluminado, e não é.
Se ele fosse moralizado, ele perceberia pelo choque. Além disso, a moralidade do médium, ele auxilia na comunicação de espíritos superiores, que era o que eu estava avisando para vocês lá nos slides anteriores. O espírito, para se comunicar, precisa de um médium em sintonia com as suas vibrações mentais, senão esse médium não capta as ideias e os pensamentos. Os espíritos superiores vibram em uma frequência muito alta, daí precisarem de médiuns bem equilibrados e sadios eticamente. Muitas vezes os mentores desejam dar uma mensagem de incentivo, mas não encontram médiuns em condições morais que permitam a comunicação. Então, se o médium não é um médium moralizado, ele não consegue captar a mensagem dos espíritos superiores. O espírito superior acaba precisando atuar à distância, tendo como intermediário um outro espírito em condições vibratórias menos elevadas. Reduz a frequência das ondas para que possa ser captado pelo médium encarnado, que é o que nós chamamos de telemediunidade. Aí o que acontece? O espírito superior está aqui, o médium está aqui. Como a diferença é muito grande, vem um outro espírito intermediário que consiga captar a mensagem do espírito superior e ao mesmo tempo seja captado pelo médium. Então, através da telemediunidade, esse espírito intermediário traz a mensagem. Por quê? Porque o médium diretamente não consegue captar desse daqui, tá? Então, quanto mais moralizado é o médium, mais comunicação de espírito superior ele tem capacidade para receber. Então, percebam aí mais uma vez a importância desse trabalho que o médium tem que realizar de se moralizar cada vez mais. Bom, além disso, na qualidade da comunicação, vocês vão perceber que quanto mais moralizado é o médium, melhora a qualidade da comunicação. Vejam, os recursos morais do médium poderão perturbar a transmissão das mensagens de além-túmulo. A moralidade do médium, seus recursos intelectuais, sua cultura, são elementos que terão uma participação efetiva nas comunicações espirituais, porque os espíritos se utilizam dos valores do médium na elaboração de sua mensagem. Assim, quanto mais aproximados forem esses recursos, mais facilidade vai encontrar o espírito. A concretização das obras notáveis de André Luiz, Emmanuel e outros se deve à condição moral de Chico Xavier. Vejam, a comunicação mediúnica, ela se dá sempre utilizando-se os recursos morais e intelectuais do médium. Quanto mais inteligência tem o médium, mais conteúdo acham os espíritos na sua mente, no seu ser, para retratar através das mensagens que são trazidas. Então, quanto mais inteligência, mais moralidade tiver, maior recurso eu ofereço aos espíritos, para que através de mim eles se comuniquem. Então, é por isso que nós precisamos também nos moralizar, para oferecermos recursos melhores no tocante à comunicação. E quanto mais moralizada eu sou, menos eu interfiro na qualidade da comunicação, mas pura é a comunicação que vem por meu intermédio. Então, Chico Xavier era extremamente moralizado, e isso favorecia para que a comunicação que André Luiz, Emmanuel e outros espíritos trouxeram através dele fosse de uma qualidade boa, maravilhosa e, portanto, confiável. Então, se eu quero também trazer boas comunicações mediúnicas de qualidade, eu preciso me moralizar para que eu possa ajudar nesse processo. Além disso, a moralidade também ajuda no estado geral do médium. Vejam, o estado físico, psíquico do médium durante a comunicação mediúnica e principalmente ao término, depende intimamente dos esforços feitos por ele em seu progresso espiritual. Só existe uma forma de dissolver os fluidos ruins que acompanham as comunicações, antepondo-lhes fluidos bons. Os fluidos bons têm uma ação desagregadora das moléculas dos fluidos negativos.
Quanto mais sadia, quanto mais moralizada for a vida do médium, melhores são os seus próprios fluidos e mais rapidamente ele irá neutralizar as vibrações pestilentas dos comunicantes que se comunicam através dele, devolvendo-lhe o bem-estar e a tranquilidade íntima mais rapidamente. Então não tem aqueles médiuns que após a comunicação demoram para dissipar aqueles fluidos, às vezes pedem passe porque se sentem ainda desequilibrados ou influenciados. Por quê? Porque são pouco moralizados e, consequentemente, têm poucos fluidos salutares para serem realmente ali entrarem em choque e desagregarem as moléculas de fluidos negativos. Mas quanto mais moralizada eu sou, mais fluidos positivos eu tenho. Então, mesmo que aqueles fluidos pestilentos na hora da comunicação cheguem até mim, quando o espírito comunicante é encaminhado, automaticamente os meus fluidos bons se antepõem aos fluidos negativos, dissipando-os, desagregando. E eu já estou bem rapidamente, sem precisar de passe, sem precisar de tempo para voltar. Então, o estado geral do médium também é influenciado pela sua moralidade. Na doação de fluidos salutares, quanto mais moralizado eu for, mais os meus fluidos são bons, salutares, e mais eu dou esses fluidos aos espíritos comunicantes, fazendo com que os espíritos se sintam bem. Porque há uma troca fluídica entre o espírito e comunicante e o médium, certo? Eu recebo os pestilentos, mas eu dou para o espírito os meus. Quanto mais moralizado eu for, mais eu dou fluidos salutares e mais eu contribuo para o equilíbrio do espírito que se comunica, porque ele já vai sair de lá contaminado pelos meus fluidos salutares, como os espíritos se comunicavam e sentiam os fluidos do Cristo, que eram puros, e ao contato dos fluidos dele, todo mundo se modificava, por causa daqueles fluidos perfeitos. Então, quanto mais moralizado eu for, mais eu dou fluidos salutares. Então, vejam, a entidade sofredora levada à reunião mediúnica precisa de orientação e esclarecimento, mas também receber energias boas, fluidos salutares do grupo mediúnico e principalmente do médium, que é o choque anímico. Essas energias sadias, absorvidas pela entidade, terão um papel fundamental em sua recuperação espiritual, limpando os seus centros de força e revigorando as suas forças combalidas pelos pensamentos deprimentes. Para que o medianeiro possa doar fluidos bons, é preciso que tenha fluidos bons. Só tem fluidos bons quem vive bem. Então, quanto mais moralizado eu for, mais eu dou fluidos bons e salutares e mais eu ajudo na recuperação e no equilíbrio dos espíritos combalidos e sofredores que chegam à reunião mediúnica. Percebem o quão importante é o médium se moralizar? Olha, percebam o quanto isso ajuda nas comunicações. Além disso, também atua diretamente na obsessão. A obsessão é um problema que o médium vai se defrontar durante toda a sua vida. E só existe uma forma de se precaver de um processo obsessivo: vivendo de tal forma que os espíritos da sombra não possam atuar em nosso campo mental. A atitude mental superior, a prática constante do bem, o combate às viciações estarão elevando as nossas vibrações espirituais e nos colocando fora da faixa de influência dos espíritos obsessores. Divaldo Franco fala: nosso caráter e a nossa defesa. Se eu sou uma pessoa moralizada, eu não tenho sintonia com os espíritos que querem me obsediar. Eu não abro campo mental para ser por eles influenciada, para ser por eles obsediada. Percebem o que eu quero dizer? Obsessão sempre decorre de uma sintonia inferior. Quem se moraliza vai estar em sintonia com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade superior, e não com a espiritualidade que quer me obsediar. Isso não significa que eu não tenha espíritos que não gostem de mim e que queiram me obsediar, mas eles não têm acesso à minha mente, ao meu campo mental, porque falta sintonia. Então, quanto mais eu me moralizo, mais protegida eu estarei de uma obsessão. Bom,
Então eu já trouxe para vocês aí várias situações práticas mostrando o quão importante é nós nos moralizarmos. Agora eu vou trazer ainda algumas informações que constam do capítulo 20 do livro dos médiuns, da influência moral do médium, tá? Alguns questionamentos interessantes que nós vamos refletir e trazer para vocês aqui, tá? Então é a dissertação de um espírito sobre a influência moral. Quem nos traz isso foi o espírito Erasto. Então a pergunta é: os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta? E ele nos responde: se a usam mal, serão duplamente punidos, porque têm um meio a mais para se esclarecerem e que não aproveitam. Então, quando o médium tem esclarecimento, quando ele tem entendimento e utiliza a sua faculdade de forma negativa, ele vai ser duplamente punido, porque ele tinha uma condição maior para fazer o bem e não fez. É o que nós sabemos: quem tem mais conhecimento, mais responsabilidade tem. A quem mais sabe, mais será cobrado. Então vejam que nós que hoje queremos trabalhar na mediunidade, trabalhamos na mediunidade, escolhemos, vamos ser responsabilizados, porque estamos sendo aqui orientados para não fazermos besteira, para não utilizarmos a nossa faculdade para o mal. Então, se fizermos, vamos ter que responder por isso. Há médiuns aos quais espontaneamente e quase constantemente são dadas comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre determinados defeitos. Terá isso algum fim? Tem alguma finalidade? E aí nos diz a doutrina: tem. E esse fim é esclarecê-lo sobre o assunto frequentemente repetido ou corrigi-los de certos defeitos. Vejam, a espiritualidade ela é tão fantástica, tão maravilhosa, que ela aproveita aquela comunicação para ensinar e ajudar no processo evolutivo do espírito comunicante e dos encarnados, tanto do dialogador quanto do médium. Então, médium que é muito orgulhoso, normalmente dará mais comunicações de espíritos orgulhosos, para que através do diálogo que vai ser realizado mediante o dialogador, o médium esclarecedor, e também a partir daquela vivência ali direta das dificuldades, das dores e dos prejuízos sentidos por aquele espírito em função do seu orgulho, o próprio médium possa procurar a sua renovação interior, procurar se melhorar. Então ele vai se esclarecer sobre a necessidade de trabalhar o orgulho e também vai ter a oportunidade de corrigir o seu próprio orgulho pessoal. Então a espiritualidade, ela traz a comunicação que vai ser importante para o médium, para o dialogador e para o espírito. Vejam que sensacional. Então é isso que acontece. Por isso que determinadas pessoas percebem o mesmo tipo de comunicação. Então, se eu sou uma pessoa ainda perturbada, desequilibrada, muitos conflitos, normalmente os espíritos também virão nessa condição. Se eu já sou uma pessoa mais pacífica, mais serena, não significa que eu não vá receber espíritos sofredores. Eu vou, mas eu também vou receber espíritos mais pacíficos, mais serenos, cada um dentro das nossas condições e necessidades. Nas lições ditadas, de modo geral, ao médium, sem aplicação pessoal, não figura ele como um instrumento passivo para a instrução de outrem? Quer dizer, a pergunta: quando vem por ele uma instrução que não lhe diz diretamente, que não tem uma relação direta com o médium, quem é para quem? Se não é para ele, seria apenas para a instrução dos outros, já que aquela orientação não diz respeito diretamente a uma necessidade, a uma fragilidade do médium? E aí a espiritualidade diz: muitas vezes os avisos e conselhos não lhes são dirigidos pessoalmente, mas a outros a quem não nos podemos dirigir, senão por intermédio dele, que, entretanto, deve tomar a parte que lhe caiba em tais avisos e conselhos, senão o cega o amor próprio. Então, eu sou médium,
vem uma comunicação num tocante a uma orientação que não me diz respeito. Vamos supor que aquilo seja um problema que eu já superei nessa existência passada, aquilo não me atinge diretamente. Então, a espiritualidade se utiliza do médium para trazer a orientação para outrem. Por quê? Porque talvez ela não pudesse trazer diretamente por aquela pessoa, por aquela outra pessoa. Então, se utiliza do médium. Mas o médium deve sempre tirar das comunicações que ele traz o aprendizado necessário. Como diz aí, deve tomar a parte que lhe caiba em tais avisos e conselhos, se não o cega o amor próprio. Porque às vezes nós nos achamos tão bons que sequer nos damos ao trabalho de analisar e de retirar daquela mensagem aquilo que pode ser útil para nós. O nosso orgulho é tão grande que nos cega. Então é isso que ele está dizendo. E aí ele diz, não creias que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas. Não, o objetivo é mais alto, trata-se da humanidade. Então, pode não ser útil diretamente para mim, mas pode ser para várias pessoas que estão ouvindo. Percebe? Então a espiritualidade ela vai se utilizar dos meios que ela dispuser para trazer as orientações necessárias. Visto que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como é que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Então vejam, a questão que está se perguntando é, se as qualidades morais afastam os espíritos imperfeitos, como é que um médium moralizado pode transmitir respostas falsas ou grosseiras, já que em tese ele teria afastado esses espíritos? E aí diz a espiritualidade, conheces, porventura, todos os escaninhos da alma humana? Será que esse médium é tão dotado de boas qualidades quanto parece? Demais, pode a criatura ser leviana e frívola sem que seja viciosa. Também isso se dá porque, às vezes, ele necessita de uma lição a fim de manter-se em guarda. Então, muitas vezes, a espiritualidade permite que isso aconteça exatamente por quê? Porque o médium em si, ele pode ser uma pessoa leviana, frívola, mas não é uma pessoa cheia de vícios. Mas é uma pessoa leviana ou frívola e que pode trazer alguma informação, trazer alguma mensagem de um espírito leviano que por ele se comunicou. Mas é o que ele diz aqui. Além disso, isso também é como se fosse um aviso, no sentido de mostrar para o médium que, por melhor que ele seja, ele não é perfeito. Ele está longe disso. Então, é uma forma de dizer, continua procurando te reformar. Continua procurando se melhorar. Por quê? Porque essa comunicação, essa resposta grosseira ou frívola, mostra que você também, por melhor que seja, ainda está suscetível a equívocos. Você não é um espírito puro, já imune ao erro, no sentido de para que nós possamos nos manter em guarda e com humildade. Porque o médium também pode, em função da sua vaidade, achar-se melhor do que é. E aí, mais uma vez, um passo para a mistificação e para a obsessão. Outra pergunta, por que permitem os espíritos superiores que pessoas dotadas de grande poder, como os médiuns, e que muito de bom poderiam fazer, sejam instrumentos do erro? Os espíritos de que falas procuram influenciar essas pessoas, orientando-as para o bem. Mas quando essas pessoas consentem em ser arrastadas para o mau caminho, elas a deixam ir. Daí o servirem-se delas com repugnância, visto que a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Significa que os espíritos sempre ajudam. Quando eles percebem que o médium está começando a seguir para um caminho que não é bom, em função, claro, da sua sintonia, da sua ausência de moralidade, enfim, das suas escolhas, claro que a espiritualidade procura influenciá-las para o bem, orientar aquele médium, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Se o médium, ainda assim, recebendo aquelas orientações, aqueles alertas, escolhe o caminho do erro, opta por isso, a espiritualidade superior vai deixar, vai se afastar. E aí é o que ele diz aí. Ele diz aqui, consentem, mas quando as pessoas consentem em ser arrastadas para o mau caminho, livre-arbítrio, eles vão deixar.
certo? Então, queridos amigos, não é que eles permitem. Na verdade, nós fazemos essa escolha e eles acatam, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Será absolutamente impossível se obterem boas comunicações por um médium imperfeito? Então a questão é, será que eu não posso, já que o médium não tem sintonia, pode até ter afinidade fluídica, mas não tem sintonia vibratória e não vai conseguir captar, não tem a menor maneira, a menor forma de boas comunicações virem por um médium imperfeito? Essa é a pergunta. E aí diz o livro, os médiums, os espíritos. Um médium imperfeito pode, algumas vezes, obter boas coisas, porque, se dispõe de uma bela faculdade, não é raro que os bons espíritos se sirvam dele, à falta de outro e em condições especiais. Porém, isso só acontece momentaneamente, porquanto, desde que os espíritos encontrem um que mais lhes convenha, dão preferência a este. Então, se houver dois médiuns, ambos com afinidade fluídica, mas um com uma sintonia vibratória melhor, porque ele é mais moralizado e o espírito superior quer se comunicar, por que que ele vai pegar o médium menos moralizado se tem outro melhor? Ele vai optar pelo melhor, óbvio. Todos nós faríamos isso. Agora, se o melhor não existe, ele pode se utilizar do menor. Mas é como ele diz, a falta de outro em circunstâncias especiais. E ele ainda tem dificuldade, o esforço que eles fazem é muito maior, porque não tem a sintonia, não capta os pensamentos, mas consegue alguma coisa, às vezes consegue captar alguma coisa, consegue trazer alguma mensagem. Mas se eles têm alguém mais apropriado, em melhores condições, é claro que eles vão se utilizar do outro. Então, deve-se observar que quando os bons espíritos veem que um médium deixa de ser bem assistido e se torna presa dos espíritos enganadores, quase sempre fazem surgir circunstâncias que lhes desvendam os defeitos e o afastam das pessoas sérias e bem-intencionadas, cuja boa-fé poderia ser ilaqueada. Neste caso, quaisquer que sejam as faculdades que possua, seu afastamento não é de causar saudades. Então a espiritualidade, ela auxilia, ela busca mecanismos para que as pessoas que estão realmente imbuídas de bons propósitos possam perceber que aquele médium não está mais sendo assistido por bons espíritos, está sendo presa de espíritos enganadores, mas por conta da sua própria atitude, por conta das suas escolhas equivocadas, por conta da sua falta de moralidade. Então a espiritualidade, ela trabalha para que os bons possam continuar agindo no bem e evitem de serem influenciados, mistificados por aquele médium que está, ou que naquele momento passou a se conduzir de uma forma não adequada. Pergunta-se ainda qual médium que se poderia qualificar de perfeito. E aí diz, perfeito, bem sabes que a perfeição não existe na terra, sem o que não estarias nela. Dize, portanto, bom médium e já é muito, por isso que eles são raros. Então, médium perfeito na terra, mundo de expiações e de provas de gente imperfeita, não tem. Bom médium pode ser. E aí ele diz, médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado. O médium perfeito é Jesus, tá? Que não é o nosso caso. Mas aquele médium melhor é aquele que simpatiza somente com os bons espíritos e, portanto, é menos enganado. Médium moralizado. Percebem por quê que nós precisamos tanto nos moralizar? Por isso que os médios, se realmente querem ser médios, precisam trabalhar os seus vícios o tempo todo. Não dá para querer ser um bom médium cheio de vícios. Não dá, não vai ser. A aula de hoje mostrou, deixou isso muito claro. Não vai ser. Tu vai ser nós, né, que optarmos por isso. Seremos médiuns de baixa qualidade.
médios pouco confiáveis e vamos correr sempre o risco de passarmos por todas essas dificuldades que nós conversamos no dia de hoje por conta da ausência da nossa moralidade, tá? Então são escolhas. O que eu quero realmente? Quero trabalhar na mediunidade? Então eu preciso me moralizar, porque senão eu vou ser um médium pífio. Se ele só com os bons espíritos simpatiza, como permitem estes que seja enganado? Então, se o médium só simpatiza com os bons espíritos, como é que ele ainda pode ser enganado em algum momento? E aí diz, os bons espíritos permitem, às vezes, que isso aconteça com os melhores médiuns, para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Depois, por muito bom que seja, um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Isto lhe deve servir de lição. As falsas comunicações que de tempos a tempos ele recebe são avisos para que não se considere infalível e não se ensoberbeça. Porque o médium que recebe as coisas mais notáveis não tem que se gloriar disso, como não o tem o tocador de realejo que obtém belas áreas movendo a manivela do seu instrumento. Então, os bons espíritos nos permitem essas situações como um alerta para que nós possamos estar sempre atentos, para que a nossa capacidade de discernir o falso do verdadeiro, o certo do errado seja maior, para que eu não me vanglorie achando que eu estou imune a esse tipo de coisa. Então, de tempos a tempos isso acontece, para que nós possamos nos manter em alerta e sempre sabedores de que somos imperfeitos, estamos procurando melhorar, estamos procurando evoluir, mas ainda há bastante imperfeição em nosso coração. Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho. Ambas essas coisas são necessárias. Quanto mais amor eu tiver no meu coração e menos egoísmo e orgulho, mais as mensagens que virão por meu intermédio serão puras, com pouco ou quase nenhum conteúdo anímico, tá? Então, para que elas cheguem sem alteração, preciso ser uma pessoa de bem e realmente repulsar o orgulho e o egoísmo. E isso significa pessoa moralizada. Uma vez que a palavra dos espíritos superiores não nos chega pura, senão em condições difíceis de se encontrarem preenchidas, esse fato não constitui um obstáculo à propagação da verdade, já que, como nós somos imperfeitos, acabamos deturpando um pouco, já que nós somos imperfeitos, não há ainda essa ausência completa de orgulho, de egoísmo e essa bondade total, a gente acaba deturpando um pouco a mensagem que vem por nosso intermédio. E aí, isso não acaba sendo um obstáculo à propagação da verdade, já que aquela mensagem, ela vai... ela não é limpa, ela acaba sendo prejudicada no seu conteúdo, na sua verdade, pela imperfeição do médium. Isso que está perguntando. Aí a espiritualidade diz não, porque a luz sempre chega ao que a deseja receber. Todo aquele que queira esclarecer-se deve fugir às trevas que se encontram na impureza do coração. Os espíritos que considerais como personificações do bem não atendem de boa vontade ao apelo dos que trazem o coração manchado pelo orgulho, cupidez e falta de caridade. Expurguem-se, pois, os que desejam esclarecer-se de toda a vaidade humana e humilhem a sua inteligência ante o infinito poder do Criador. Esta a melhor prova de que poderão dar da sinceridade do desejo que os anima. É uma condição a que todos podem satisfazer. Então eu tenho que expurgar de mim toda e qualquer vaidade humana, orgulho, egoísmo, vaidade, busca pelo poder. Tirar isso do meu coração. Enquanto isso estiver forte dentro de mim, é muito mais difícil eu conseguir realmente trazer essa mensagem mais pura e verdadeira, porque a minha impureza
passa para a mensagem. Então a gente tem que expurgar de nós esse sentimento de vaidade. Quando ele diz humilhar a sua inteligência ante o infinito poder do Criador, é reconhecer a inteligência suprema e termos humildade para sabermos que, por melhores que nós sejamos, estamos muito aquém do Criador, infinitamente aquém do Criador. Ou seja, sermos humildes no sentido de saber que a nossa inteligência ainda é nada perto da dele. Ou seja, extirpar dos nossos corações aquilo que não é bom e ter humildade sempre. Vamos ver agora sobre a influência do meio nas comunicações. Isso interfere, sim. Vimos sobre a moralidade, tá? Condição moral. Agora vamos ver se o meio interfere. Então diz a doutrina: o meio onde se encontra o médium também exerce influência nas comunicações. Todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam para o bem ou para o mal. Podem, porém, os espíritos superiores, quando necessário, vencer a influência negativa do meio. Não comparecem, todavia, às reuniões onde sabem que sua presença será inútil. Junto a pessoas pouco instruídas, mas sinceras, eles se apresentam, mesmo que ainda ali não encontrem bons instrumentos mediúnicos. Então vejam bem, o meio interfere. Significa o quê? A espiritualidade, ela vai avaliar o local e as pessoas daquele grupo, daquele local, daquela assembleia. O que move aquele ambiente? Curiosidade? Seriedade? Leviandade? Fraternidade? Então o que ele diz aqui, claro que isso vai exercer influência. Nós estamos, meus amores, nós não estamos rodeados de espíritos bons e ruins. Ora, tudo não é sintonia? Então, se o meio onde as pessoas ali estão está completamente contaminado por pensamentos, palavras e vibrações deletérias, que tipo de espíritos vão ser atraídos para aquele grupo, para aquele meio? Espíritos sublimados? Claro que não. E espíritos condizentes com aquele meio. Agora ele está dizendo, é possível que os espíritos superiores vençam a influência do meio e se manifestem? É. Se houver uma finalidade muito útil, se houver uma necessidade que justifique, eles conseguem, se esforçam para vencer aquele meio pesado, contaminado, pernicioso, para que uma mensagem positiva seja trazida. Mas isso se for necessário, se eles perceberem que há ali um fim útil, eles vão fazer isso. Caso contrário, eles não vão para aquele meio. Vão deixar que os espíritos que estão afins com aquele grupo e aquele local, ali permaneçam. Então, eles não vão, porém, a ambientes instruídos onde predomina a ironia, o orgulho, a soberba. É um erro acreditar que precisa ser médium para atrair para si os seres do mundo invisível. Nós já atraímos o tempo todo, sendo médiums ou não. Então, às vezes, um grupo pode não ser um grupo ainda repleto de conhecimento, com muito entendimento, muito estudo. Mas se é um grupo sincero de coração, que tem boas intenções, a espiritualidade vai. Mesmo que não seja um grupo intelectualizado, mas a intenção positiva, o que move aquele grupo, aquelas pessoas, é algo salutar. Então a espiritualidade vai, certo? Mas em ambientes instruídos, podem ser as pessoas mais inteligentes da face da Terra, mas onde predomina a ironia, a soberba, o achar, o orgulho, onde se acham melhores do que os outros, eles não vão. Os espíritos povoam o espaço, estão em torno de nós, intervindo em nossas relações, nas nossas reuniões, nos nossos ambientes, seguindo-nos ou evitando-nos, conforme os atraímos ou repelimos. Já foi dito a respeito das causas de simpatia e antipatia. Devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito. Que tipo de espíritos nós estamos atraindo? Por isso que nós precisamos tanto nos moralizarmos, para que nós também possamos atrair espíritos bons, para que o meio onde eu me encontre seja um meio salutar e, como tal, favoreça a comunicação de espíritos superiores. Suponhamos uma reunião de homens levianos. Quais serão os espíritos que preferencialmente os cercarão?
Não serão certamente espíritos superiores, do mesmo modo que nossos sábios e filósofos não passariam seu tempo nesse mesmo lugar. Assim, onde quer que haja uma reunião de homens, há também em torno deles uma assembleia oculta que simpatiza com as suas qualidades ou com os seus defeitos. Percebem então como o meio influencia? Se o meio é contaminado, os espíritos que para ali irão terão essa condição de serão espíritos imperfeitos, de serem espíritos imperfeitos. Se naquele meio há pessoas moralizadas e elevadas, elas vão atrair espíritos na mesma condição. Logo, o meio influencia nas comunicações com certeza absoluta. Nem sempre basta uma assembleia séria para receber comunicação de ordem elevada. Há pessoas que nunca riem, mas nem por isso têm um coração puro. Por aí se vê a influência enorme que o meio exerce sobre a natureza das comunicações inteligentes. Tá? Então, na realidade, não é só a aparência física, é o interior, as vibrações que nós estamos emitindo a todo momento. Então, vejam, já indo caminhando aí para o nosso fim. Lembrai-vos, no entanto, ó espíritas, de que para Deus e para os bons espíritos só há um impossível, a injustiça e a iniquidade. O espiritismo já está bastante espalhado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua santa doutrina para que os espíritos já não se vejam constrangidos a usar de maus instrumentos, de médios imperfeitos. O que ele está querendo dizer aqui? Que hoje, da forma como o espiritismo já está conhecido no mundo, já, como ele diz, já moralizou bastante adeptos sinceros, a espiritualidade ela não é mais obrigada, constrangida a se utilizar de instrumentos ruins, médiuns pouco moralizados ou quase nada moralizados. Talvez no início isso pudesse acontecer, porque eles tinham pouca oferta. Mas agora não, tem muita gente procurando ser boa, muitos médios que oferecem boas condições para que a espiritualidade fique se utilizando de quem não é bom, de quem não oferece bons recursos. Então, se, pois, agora um médium, qualquer que ele seja, se tornar objeto de legítima suspeição, pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e de caridade, repeli suas comunicações, porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. E esta a conclusão a que chego sobre a influência moral dos médiuns. Então, Erasto diz, se a gente percebe que o médium está se tornando, pela sua falta de caridade, orgulho, instrumento das trevas, repelir esse médium. Vamos buscar outros médiuns em melhores condições, que já existem e que podem realmente suprir aquela necessidade de trabalho no bem, de realmente para que o grupo possa estar coeso e o trabalho daquela equipe ser mais proveitoso. Então hoje nós não precisamos mais ser constrangidos a nos utilizarmos de médiuns imperfeitos. É isso que Erasto está nos mostrando. Perfeito, meus amores? Então, nós finalizamos agora nesse momento a nossa aula, uma aula importante, vocês com certeza perceberam isso, uma aula realmente extensa, mas importantíssima para todos nós, que nós possamos então trabalhar sempre, cada vez mais, a nossa moralização. Nós estamos trazendo aqui para vocês, além do nosso muito obrigada, as nossas redes sociais, os nossos contatos. Vocês já estão acostumados, que eu sempre repito isso, eu só faço uma ressalva em relação agora ao e-mail, tá? Nós mudamos, nós estamos agora disponibilizando um e-mail mais diretamente para dúvidas, que é o evelyn@conhecendoespiritismo.com.br, e o outro e-mail que é o suporte@conhecendoespiritismo.com.br, para outras dúvidas sobre acesso de material, acesso ao site, a outros assuntos que não dúvidas sobre a doutrina. Aquilo que se referia a dúvidas, para mim, os outros para o nosso suporte. Certo, meus queridos amigos? É isso, espero que vocês tenham gostado do nosso estudo, que tenham realmente aproveitado e que todos nós possamos trabalhar cada vez mais a nossa reforma íntima, tá bom? Um beijo grande, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.